Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui a nossa aula número 7, né? Que fala sobre pentest, né? E toda a estrutura de pentest, né? E avaliação. Esse aqui então é o vídeo número 2, ok? Seguindo aí a nossa lógica de construção de vídeo aula para vocês. Então nós estávamos falando sobre o gerenciamento de rede do ponto de vista da exploração de falhas, né, e problemas ocorridos durante, né, o processo de na busca de vulnerabilidades e na busca de se efetivar aí uma invasão por parte do pentest, né? Então, nós estamos aqui na fase de obtenção de evidências e reporte. Nesta fase, todas as falhas e vulnerabilidades são coletadas pela equipe. Com base nessas informações, é gerado então um relatório completo, indicando então os pontos vulneráveis de todos os elementos da empresa. Falhas na redes, em software mal configurados, desatualizados, falta de elementos de segurança e etc. Então, olha só, esse ponto entra naquela discussão que a gente estava falando sobre gestão de infraestrutura, gestão de TI. É muito importante que o administrador de rede de computadores, que o administrador de sistemas operacionais, ele tenha a visão de que tem que estar revisados os seus processos, seus equipamentos, como que está o equipamento, como que está toda a sua estrutura. Eu estava falando para vocês no final da aula anterior que quando eu era gestor eu exigia quantos discos eu tenho, qual é o tamanho de espaço que eu tenho, como é que estão as configurações. Uma vez por cada 15 dias nós fazíamos reuniões sobre gestão de incidente, quais eram os incidentes que tinham, para que a gente possa buscar recursos e ferramentas para fazer a coleta dessas informações no ponto de vista de qual é a causa e efeito que ocorreu os incidentes. Então parou um disco, parou uma aplicação, parou a internet, enfim, desligou, caiu energia, enfim, todos esses elementos, né, tem que ser registrado. É muito importante vocês terem em mente que eu tenho um ditado bem clássico, profissional aí de mais de 30 anos na área, que é assim, ó, sempre atrás de um problema físico tem um problema lógico. Olha só que eu vou repetir. Sempre atrás de um problema físico tem um problema lógico. Por que isso? Está tudo funcionando, os seus computadores está tudo ok. Pensa o seguinte, está tudo uma maravilha. De repente, dá uma queda brusca de energia. Você tem motor gerador, tem tudo. Esses motores geradores entram em colapso, travam e automaticamente mandam o colapso da rede para dentro, da energia elétrica para dentro da tua rede. Esse colapso descontrola os no-breaks, fazendo desligar todos os equipamentos elétricos. Isso já aconteceu. Então, o que acontece? Naturalmente, todos os equipamentos são desligados. Bom, até aí não há problema nenhum, né? O problema é ligar. Aí corrige-se o problema, analisa o colapso, faz análise de toda a parte elétrica, faz a parte gerencial, estrutural de toda a parte elétrica, de forma que a partir de agora, o que você tem que visualizar é o seguinte: vamos levantar todo o serviço, vamos ligar todos os equipamentos. Tá? Aconteceu com a gente. Nós tínhamos um equipamento que fazia 3 anos que não desligava. Né? Quando a energia voltou, o equipamento ficou muito tempo parado, esfriou os discos. Discos antigos, eles, né, que eram discos normais, né, de rotação, não era LCD, não era SSD, né? E o que acontece? Essa estrutura, quando desligou, ele condensou o disco. Vocês já viram uma caixa de leite estragada? Essas caixas PET, né? PET, né? Acho que é PET que fala, essas PAC, né? Essas caixas de leite. Quando ela está estragada, ele estufa. Então, o HD estufou. E agora? Você perdeu naturalmente tudo. Não há o que fazer naquele HD. Bom, beleza, eu tenho backup. Tudo bem, eu tenho backup. Então aí você tem que considerar esse incidente. Então veja, tem um problema físico. Energia. Tem um problema físico, disco. Agora vem o problema lógico. Será que o seu backup, a tua estrutura de backup, que você estava considerando que estava 100%, realmente está 100%?
Então, isso entra na gestão de procura de falhas de segurança e problemas. Porque se eu descubro que o backup está ruim e eu quero prejudicar uma empresa, eu derrubo toda ela, eu provoco um problema. E aí o problema duplica. Porque você não restaura, você não retorna a estrutura que você tinha antigamente. Tá? Isso começa a prejudicar toda a organização. Tá? Então é importante analisar esse conceito. Teoricamente, então, não é a responsabilidade do pentest indicar como cada falha deve ser ocorrida. Isso é responsabilidade da TI. Por isso que você tem que fazer ações de gestão de medida para que controle isso daí. Tá? Não se pode simplesmente deixar dessa forma. Né? Tá? Muito bem. Após essa identificação da falha, né, a ideia é que a gente possa agora construir métodos para burlar a proteção do sistema. Então, assim, ó, após essa identificação, né, das possíveis falhas do sistema, né, temos que saber, então, se teremos condições de explorar as vulnerabilidades que foram encontradas ou se pode ser barrado por alguma ferramenta de proteção. Lembrando que aquele momento é o momento em que você pode ser pego. Nesse momento é que usam-se métodos para burlar firewalls, IDS, antivírus, inclusive pensando em outros métodos que não sejam explorados, a exploração necessariamente das falhas. Que é justamente aquela situação, poxa, eu descobri que o cara tem um monte de backup errado. Então, ou eu descobri que eu tenho acesso à ferramenta de backup. Eu vou lá e altero tudo, ou eu vou lá e provoco um problema que na primeira chance que ele tiver, que ele tiver necessidade de recuperar os dados, ele não tem como recuperar. Então, o agressor, o criminoso, o atacante, né, o crime virtual, ele é muito sarcástico no sentido de que provocar problemas para uma empresa é a coisa mais banal que tem. Basta você dar o acesso. Né? Aí você começa a escalonar o nível do problema que você quer dar para o cara. O ataque pode tomar direções muito diferentes. Pode-se explorar uma falha encontrada. Caso de uma falha seja encontrada, a gente pode utilizar a engenharia social para a instalação de backdoors, né, os cavalos de Troia. Explorar uma má configuração, simplesmente esquecer de tentar a invasão. E pensar que derrubar o sistema através do DDoS. Então pensa aquilo que eu estou dizendo para vocês. Se eu não tiver uma forma natural de conter esses problemas, e também eu não tiver o que a gente chama de lições aprendidas, primeira coisa que tem que ter é lições aprendidas. Por quê? Porque quando dá um incidente, você vai direto lá no repositório de lições aprendidas, abre o repositório e analisa os tipos de problemas que são semelhantes ao que você está tendo. O teu downtime, o teu tempo de parada de sistema é muito menor. Você tem resposta ao incidente de forma mais rápida e ágil. A engenharia social, por exemplo, ela é uma tentativa, né, de enganar os usuários, ou os administradores do sistema, para que façam algo segundo os interesses do engenheiro social, mas que esteja além de seus tipos de acesso ou de seus direitos. Então, observe o seguinte, já ocorreu engenharia social, por exemplo, tem um case muito clássico aí que falam sobre a questão do restaurante. Então o cara sentou, comeu e não sei o que, e dali a pouco o cara levantou. Pô, falaram, meu, cara, quanto tempo, pô, numa mesa ao lado, pô, quanto tempo, lembra de mim, começou a bater papo com o cara. E daí ele pegou a bebida que ele tinha, posso sentar aqui pra gente conversar e tal, tal. Daí começaram a conversar e tal. Aí até que o cara falou assim, pois é, eu não me lembro bem de você e tal, mas você não é de tal empresa? Não, eu sou da outra e tal. E por aí foi, bate-papo. Aí o cara pega e fala, então desculpa e tal, né, foi engano. Volta pra mesa, levanta, fica mais um pouquinho ali e tal, levanta e vai no caixa. Aí lá no caixa, acerta, quando vai acertar a conta, ele fala assim, olha, para pôr na conta da mesa 9, né? Por exemplo. Aí ele acena pro cara lá, opa, beleza. Aí o cara lá, né, achando que tá dando tchau, tá tudo certo, ele acena, faz positivo, o cara faz positivo, né? E ele pega e vai embora. Então esse é um case clássico da engenharia social, que já ocorreu em outros ambientes, né? Não se tem registro de qual ambiente que ocorreu, sabe-se que é de um restaurante, mas
O fato é que essa engenharia social, eu usei da boa-fé do outro e também da boa-fé do dono do restaurante, na hora do caixa, né? Para que a gente possa fazer aquela ação de compromisso de transferência de conta. E o cara foi embora e não pagou conta. Então, assim, ó, acontece bem tranquilamente. Então, dentro de uma empresa, eu posso ligar para a empresa, eu posso pegar um nome e dizer assim, olha, eu quero falar com o fulano de tal, né? Ah, aqui é da... Ele veio aqui no departamento de saúde, a gente precisa só confirmar o endereço dele, né? Então, eu estou confirmando se ele trabalha aí mesmo, né? Qual é a função. A pessoa começa, do outro lado, começa a falar com ele, né? Então, assim, ó, quem faz a engenharia social, ele também tem que ter um planejamento para que ele convença naturalmente quem está por trás, né, do quê? Né? Quem está por trás do outro lado passando informação. Tá? E com o objetivo de captar a informação precisa. Então, os ataques em engenharia social normalmente causam danos ao sistema de informação ou ao usuário. A ideia da engenharia social é você conseguir alguma informação que você pegue dados de um usuário ou até mesmo se faça passar por um usuário de gestor para que você possa obter uma informação, né, confidencial. Então, normalmente afeta as pessoas ou a um sistema. Técnica comum, que inclui a tentativa de fazer com que os analistas de helpdesk redefinam as senhas e conta dos usuários, ou fazer com que os usuários finais revelem suas senhas, permitindo então que a engenharia social faça login em contas para as quais não tem autorização, né? Enfim, então são acessos pelos quais a gestão de processo de incidente tem que ter registro para que se possa analisar como tratar uma situação que você esteja passando. Seja um simples, registro de entrada ou um controle de contato. Né? Por quê? Porque aí vem a segunda fase. A segunda fase é essa aí, a exploração de falhas. Agora, eu tenho toda a informação, agora vamos explorar a falha. Depois da engenharia social, que eu captei os dados do usuário, alguma coisa, se possível uma senha, vem a parte de exploração aí das falhas. Então, seja um simples injection, um race condition, um buffer overflow ou outro tipo de falha. Nessa etapa, então, a gente já sabe tudo sobre a falha, na qual a gente quer se aproveitar para ganhar o acesso do sistema. Precisa apenas de um meio para obter o acesso total do sistema, o que pode ser conseguido aí, na maioria dos casos, através de um shellcode ou no exploit. Tá? Então, é muito importante que vocês entendam que este processo de administração cai nas pessoas. É como eu sempre falo, 90% dos problemas de invasão, a culpa é das pessoas. Ou melhor, são das pessoas. Dessa forma, importante aí para vocês entenderem melhor, né? Ler o material aí sobre Shell Reverso. Coloquei um vídeo aqui para vocês. Eu vou disponibilizar esses links lá para vocês assistirem esses vídeos, tá? Então, leia o material sobre TI forense, tá? Tem uma informação fantástica lá dentro, muito boa. Assista o vídeo do Clube Z que vai falar sobre né, como que as pessoas estão, né, ajustando esses conceitos, explorando esses conceitos. Bom, em caso não consigamos encontrar falhas, nem promover uma engenharia social, o que é possível fazer? Aproveitar de configurações erradas. Ora, se não, porque às vezes uma configuração errada, ela não é considerada uma falha, ela provoca falha. Ela é o fato gerador de uma falha, de uma configuração errada, né? Mas ela não é uma falha. Então, caso consigamos encontrar falhas
né, não consigamos encontrar a falha, não consegue encontrar a falha, nem promover a engenharia social, ora, então a ideia é que a gente faça análise sobre as configurações de sistemas. Então, senhas erradas, login de usuário, processo de backup não guardados, compartilhamento de Wi-Fi sem proteção, processo de senhas fracas e óbvias, né? Senhas padrões de banco de dados, por exemplo, admin, senha de roteador, admin, tá? Então é importante revisar esses elementos, tá? Uma das coisas que eu sempre fazia naquelas reuniões que eu digo para vocês que era rotineira é o seguinte: eu preciso ter uma base de dados das senhas de todos os ativos da TI, todos. Banco de dados, sistema operacional, roteador, switch, que mais? Backup, tudo que tem senha, tudo que precisa de uma senha de comunicação, eu tenho que ter. Tá? Pode-se usar a força bruta para tentar descobrir essas senhas. Né? Eu comentei também no vídeo anterior para vocês que tinha um colega de curso lá que o cara tinha 50 GB, acho que era 50 GB de senhas. Redes locais sem administração, pode-se então ser snifada as informações, né, de forma que você consegue pesquisar através de recursos de compartilhamento, NetBIOS, não protegido. Acontece então toda uma gama de processos que estão relativamente ligados às falhas de comunicação. Tá? Levando por esse prisma, tá? É importante que vocês leiam esse documento chamado Práticas de Segurança para Administradores de Redes da Internet. Isso daí está direto do CERT-BR. O CERT-BR é um dos órgãos do governo que gerencia toda a parte de incidentes no Brasil. E ali ele tem uma documentação, que são práticas de segurança, que eu vou, inclusive, usar esse material como tema de avaliação de vocês. Então, é importantíssimo vocês lerem esse material. Em especial, prática de segurança para administrador de redes para a internet. Eu ia pôr uma tarefa no Moodle para vocês sobre isso, eu resolvi tirar, né? Justamente para que eu chamasse a atenção de vocês, olharem esse elemento aqui e irem atrás dessa informação para poder buscar aí entender o que ele está fazendo. Tá? Tudo bem? Então, pessoal, a ideia básica é justamente analisar esses elementos. E ainda, tratando de má configuração, tem a chamada recusa de serviço. Nesse caso, então, não se deseja o acesso não autorizado ao sistema, mas sim derrubá-lo, né, da internet, utilizando diversas técnicas diferentes, o que pode ser conseguido principalmente através de software zumbi ou vírus DDoS. Como eu disse a vocês, eu vou fazer uma aula que vai falar sobre muita coisa, muita ferramenta prática, daí é uma aula prática, vou mostrar para vocês, vou deixar o vídeo nessa unidade de aula. E dentre essas unidades e essas aulas práticas, eu vou fazer um DOS e um DDoS. Segurança após abordagem sobre pentests e suas etapas. Deve-se, então, discutir, né, sobre a segurança em si. Dicas simples de como ter e apagar rastros, além da análise de ferramentas necessárias para essa tarefa, tais como o IDS, Firewall, honeypots, monitoramento e registro de arquivos. Então, a parte da segurança é muito importante também ser explorado no pentest. Porque eu preciso olhar o que está sendo feito. Né? Então, em suma, essa parte de pentest nada mais é do que um mix de conhecimento técnico, onde você vai aplicar as ferramentas, mas antes do conhecimento técnico, você tem que ter um planejamento gerencial. Então, é uma ordem de gestão em que você prepara o ambiente, ajusta as configurações de forma tal que você possa elencar as ferramentas necessárias para que você possa atingir aí o objetivo, que é levantar as vulnerabilidades, as fraquezas que que a tua infraestrutura de TI tem dentro da gestão. Tá?
Com isso, você pode melhorar a tua equipe, treinar a sua equipe, treinar-se também, para que você possa resolver esses problemas que foram encontrados de maneira natural, né? Preventiva e não reativa. Porque depois que acontece, gente, ó, como diz o ditado, um abraço pro gaiteiro. Vai ter que correr bastante, tá bom? Bom, demais ferramentas, então, serão apresentadas, já falei isso anteriormente, né? Então, dispenso essa apresentação. E aí, meus queridos, é isso. Tá? A aula de hoje a gente encerra, então, aqui. Tá? Boa parte desse material aí também eu peguei ali do Segredos do Hack Elétrico, que fala sobre essa parte de pentest. Tá? O livro do Assunção, Marcos Flávio Araújo, né? Tá? Então, os créditos aí são deles. Beleza, gente? Muito obrigado pela aula e até a próxima.